Todas as bolsas ao redor do mundo em topo histórico e muita gente ainda está perdendo dinheiro com ações, ainda está com sua carteira no negativo. Hoje eu vou trazer para vocês os 5 erros que a maior parte dos investidores cometem, não posso dizer maior parte, mas grande parte dos investidores cometem, e que são erros que acabam com a rentabilidade de qualquer carteira, quando não, tiram as pessoas do jogo. Esse vídeo é importantíssimo para você que está perdendo dinheiro, que aí está se perguntando, meu Deus, o que eu estou fazendo de errado? E também é importante para você que ainda não está perdendo dinheiro e quer se livrar dessas armadilhas. Fica comigo no vídeo que vocês vão aprender os piores erros dos investidores. Fala galera aqui do Saber de Bolsa, meu nome é Arthur Drummond e se você é novo aqui, seja muito bem-vindo, vai se inscrevendo logo aí. E se você já é de casa, já sabe de bolsa, vai deixando logo seus agradecimentos aqui. E vamos logo para o primeiro erro, que é o seguinte. O primeiro erro, ele é a base de todos os outros erros. E é algo que é conhecido como superioridade ilusória. A superioridade ilusória é quando você acha que sabe algo que de fato você não sabe. Essa síndrome entre aspas, da superioridade ilusória foi bem retratada por Dunning e Kruger. Esses são os nomes de 2 estudiosos que levaram um prêmio Nobel no ano de 2000, se eu não me engano. Foram eles que escreveram o efeito Dunning-Kruger. Esses 2 pesquisadores aplicavam alguns testes e mostravam as notas para aquelas pessoas. E depois pediam para elas colocarem em que posição elas acham que estavam. Vendo aquelas notas, se elas achavam que elas eram mais inteligentes do que a média, se elas tiraram notas maiores do que a média, ou se elas estavam abaixo da média. E o que a gente vê nos estudos é que boa parte das pessoas que tiraram as piores notas colocavam que elas estavam acima da média das outras pessoas, com uma superioridade ilusória. Já as pessoas que tinham as maiores notas, algumas tinham a síndrome do impostor, que é a pessoa que realmente sabe, tem um conhecimento acima da média, mas acha que aquilo é tão simples que não valoriza o conhecimento. Mas beleza, o que a gente quer falar aqui é das pessoas que acham que sabem. Quando a galera começa no mercado, ou se você é um investidor iniciante, você tem que separar um tempo para estudar como investir. O problema é que boa parte das pessoas separa um tempo muito pequeno, estuda, sei lá, durante 1 ano, estuda durante 6 meses e acha que já tem tudo, que já é o sabichão do mercado e que vai ganhar consistentemente do mercado, entre outras coisas. Eu até comentei um pouco sobre isso no vídeo que eu coloquei sobre como começar a investir, eu posso deixar aqui para vocês não fazerem cagada, né, desse lado aqui. Então, o efeito Dunning-Kruger, ele é até demonstrado dentro de um gráfico, né? Construíram um gráfico onde o conhecimento ele vai quase que em contramão à autoconfiança. E no mercado financeiro, muitas vezes é assim. As pessoas que estão começando, normalmente começam por caminhos que não são muito fáceis, que são caminhos que o risco da ruína existe e que não são caminhos seguros. Não começam segundo um passo a passo, segundo uma metodologia já comprovada. E isso acontece porque quando elas começam a estudar, elas começam a superestimar o seu conhecimento. Lembre-se que no mercado acontecem somente negociações. E negociações só acontecem quando as duas partes veem que estão saindo no lucro, que estão saindo vencedoras daquilo. Por exemplo, se eu quero te vender essa caneta, você só vai comprar ela de mim se você achar que ela vale o preço que eu estou pedindo. Se você não achar que ela vale o que eu estou pedindo, você não vai comprar. Então eu vou estar te vendendo porque eu acho que eu estou fazendo um bom negócio te vendendo, e você vai estar comprando porque você acha que está fazendo um bom negócio comprando, porque ela vale mais do que eu estou pedindo. No mercado de ações não é muito diferente disso. As pessoas vendem as empresas e compram empresas porque elas acham que estão fazendo bons negócios. Nunca se esqueça que quando você compra uma ação, ou você está fazendo um bom negócio, ou a pessoa que está te vendendo está fazendo um bom negócio. Lógico que aí entra uma questão também de horizonte, de foco de cada investidor, mas é sempre um negócio com outra pessoa. Uma dessas duas pontas vai ganhar. E se você tem aí, você está sobre o efeito Dunning-Kruger, você acha que você é o cara que sabe de tudo, sabe mais do que os gestores que estão há anos estudando, sabe mais do que as pessoas que investem há anos, sabe mais do que os profissionais que estão dentro de corretoras, investidores institucionais, e acha que vai sempre levar a melhor. E isso é muito perigoso, porque vai te fazer tomar decisões erradas em cima de princípios que de fato você nem conhece, nem sabe quais são os vieses que você está tendo e as interpretações erradas que você está tomando. O segundo erro que
muitos investidores cometem, como eu disse, tem base no primeiro erro, e nesse caso é a falta de conhecimento sobre o mercado em geral. Não sabe a diferença de opções para uma ação normal, uma subscrição de um fundo para uma oferta primária, por exemplo, e aí às vezes acaba comprando uma opção, achando que está comprando a ação de uma empresa e perde o dinheiro todo ali porque não exerce o direito daquela opção, não exerce aquele direito, ou comprou uma unit achando que está comprando uma empresa. Às vezes alguém pode chegar assim em mim e falar: nossa, Arthur, que você acha desse fundo aqui, desse fundo de investimento imobiliário, a Loop 11? Não, pô, aí, né, pelo amor de Deus, volta um passinho, lê direitinho as coisas, entende como funciona o mercado. A Loop 11 é uma unit de uma empresa chamada Alupar, a BID 11 é uma unit do Banco Inter, né, que inclusive vai fechar suas ofertas aqui no Brasil. Então entender onde fica cada coisa, entender cada caixinha de investimento, o que são fundos imobiliários, o que são fundos de investimentos, o que são ETFs, o que são ações, o que são opções. Opções, inclusive, se você está começando aí, está há pelo menos um ano no mercado, você nem precisa saber. Então, o segundo erro é não entender o funcionamento do mercado, não entender o que são dividendos, o que são proventos, o que são juros sobre capital próprio, subscrições, opções, IPO, e entre outras coisas que a gente pode falar que é o beabá do mercado, né? O conhecimento básico do mercado. Esse você tem que ter, é muito fácil de conseguir, é só pesquisar aqui no canal também tem alguns vídeos, vou colocar para vocês alguns vídeos dos iniciantes aqui nos cards, dá uma olhada, e tipo, antes de começar a investir, não tenha pressa, comece da melhor forma possível e pense sempre em não perder dinheiro. O primeiro objetivo de qualquer investidor no mercado é não perder dinheiro, não é ter a maior rentabilidade possível. O primeiro objetivo é não perder dinheiro. Depois, quando você já sabe, você já entende, você não está perdendo dinheiro, aí sim você vai ter alguma rentabilidade, você vai ter o objetivo de ter alguma rentabilidade. E depois que você já for um investidor mais cabeça, aí sim você pode se importar em bater o Ibovespa, bater o mercado, ter uma rentabilidade muito maior, se aventurar com small caps, entre outras coisas. A gente vai aqui para o terceiro erro, e o terceiro erro é o risco da ruína. O que seria o risco da ruína no mundo das ações? O risco da ruína, basicamente, é o risco que você tem de perder tudo. O risco de realmente ser expulso do mercado, ser tirado do jogo. Existem algumas coisas no mercado que podem realmente tirar a pessoa do jogo, acabar com todo o dinheiro dela. Uma dessas é a alavancagem. A alavancagem é quando você negocia valores que você não tem. Existem várias corretoras, a maioria delas pode te alavancar o seu capital de 1 para 10, de 1 para 100, de 1 para 1000. Isso significa que você coloca lá 50 centavos, por exemplo, e em vez de negociar com 50 centavos, você negocia com 500 reais. Isso seria, no caso, uma alavancagem de 1 para 1000. Mas a corretora que te oferta isso não vai dar sorte ao azar, né? Ela não quer perder dinheiro. Então, você negocia realmente com esses 500 reais, mas se você chegar a perder 50 centavos, você é quicado. Eles te tiram daquela operação que você está fazendo dentro do mercado. Então, operar alavancado alavanca os seus ganhos da mesma forma que alavanca as suas perdas. Isso é o que eu falei da pessoa acabar perdendo 100% delas, nem é a pior opção, porque quando você está alavancado, normalmente o que acontece quando você perde é que você perde mais do que você tinha. Então, se você está com a alavancagem de 1 para 100, você tem lá R$1.000 e você está operando R$100.000, um deslize nessa operação, uma variação de poucos por cento, digamos 2% ou 1,5%, já é mais do que seus R$1.000, porque você colocou lá, por exemplo, esses R$100.000 que você está alavancado em uma ação e essa ação cai 1,5% naquele dia. Digamos assim, você está tradando lá, está fazendo day trade. Inclusive, o day trade ia ser um dos pontos aqui que eu ia abordar como coisas para não fazer dentro do mercado, mas eu acabei dedicando um vídeo exclusivo, eu vou postar ele daqui, ele vai ser o próximo vídeo aqui do canal, vou deixar aqui nos cards, assim que ele sair eu coloco aqui. E aí, beleza, você tá lá operando alavancado, aquela ação cai 1,5% daqueles 100 mil que você tá alavancado são R$1.500. Então você não vai perder só os R$1.000 que você tinha. Você ainda vai ficar devendo àquela corretora mais 500, mais 1.000, mais R$2.000. Então operar alavancado é um risco de ruína, porque se você errar, pode ser o fim do jogo para você dentro da bolsa, até que você consiga de novo juntar um capital para conseguir investir.
quê? Dentro ainda do risco da ruína, a gente pode falar sobre opções. As opções são derivativos, são ativos subjacentes, digamos assim, são ativos anexos a outros ativos. Por exemplo, Petrobras. Tem Petrobras 3, ações ON, 4 ações PN e tem as opções de Petrobras, sei lá, PTR, Q34. As opções, elas têm uns códigos diferentes, mas o que você precisa entender basicamente é que a opção é um direito. Se Petrobras hoje está custando R$27 e eu acho, por exemplo, que Petrobras vai cair, eu posso vender um direito de compra daquele ativo a R$27, por exemplo, porque eu acho que Petrobras vai cair. Então, a pessoa que me comprar esse direito, no final do tempo, do vencimento daquela opção, ela vai preferir comprar a Petrobras pelo preço que ela está no mercado do que a R$27, porque supostamente eu acho que ela vai cair. Ou eu posso comprar um direito de venda, eu posso comprar uma put, é como chama no mercado de opções. Call é a opção de compra e put é a opção de venda. Então eu posso comprar uma opção de venda, uma put, e aquele investidor que me vender essa put, ele vai ser obrigado a comprar aquela ação naquele determinado preço. Meu objetivo não é explicar opções, até porque é um pouco complexo, mas o que eu quero que você entenda é que é um direito às opções. Ela não é uma obrigação. Quando você compra uma call ou quando você compra uma put, você está comprando um direito. E aí muitas pessoas compram esse direito achando que estão comprando a ação. Aí vai lá e compra R$2.000 de uma call de Petrobras a um preço X, então ela está comprando o direito de comprar aquele papel naquele preço, mesmo que ele fique mais caro, ele pode comprar naquele preço. E aí as opções vencem e ele esquece, ele não sabe o que ele comprou. Às vezes ele já tá achando que comprou uma ação. E não, e aquele dinheiro realmente se perde, aquele dinheiro vai pro nada, né? Se você não exercer aquele direito. Já se você vender o direito de uma call ou de uma put, isso sim te dá a obrigação. Então se eu te vender, por exemplo, eu posso te vender o direito de comprar a Petrobras de mim a R$28, porque eu acho que ela vai a 32. E aí, se Petrobras realmente for a 32, você pode comprar ela de mim a 28 e eu sou obrigado a te vender, porque eu te vendi esse direito. E você que comprou esse direito, você não é obrigado a exercer. Porque se Petrobras, por exemplo, caísse e fosse a 26, você ia querer comprar ela a 26 e não a 28. Então você não exerceria esse direito. O direito que você comprou, que você pagou para ter, ia pro ralo, entendeu? Todo o dinheiro que você colocou para comprar aquele direito se perderia. E eu te vendendo esse direito não ia perder nada porque você não ia executá-lo. Então o mercado de opções, ele funciona de uma forma diferente. E você precisa entender a diferença entre eles, e não é que você precisa entender o mercado de opções. Você só precisa não pisar nele se você não entender. Se você não sabe o que são opções, não compre ativos que têm 5 letras no Brasil e números 34, 20 e pouco, sei lá. Números diferentes de 3, 4 e 11. Os códigos de ação são 4 letras mais um número, 3 ou 4 ou 11, que seriam 2 números, né? 2 números 1. Pelo amor de Deus, não precisa desenhar. Tá aqui nos cards para você ver quais são os tipos de ações que a gente tem no mercado e os códigos. E esse é o mercado à vista. E é nesse mercado que os investidores iniciantes devem começar. Não devem começar se aventurando em opções. Agora, o quarto erro muito comum é não saber o racional da sua própria carteira. Você tem lá a sua carteira com diversas empresas, 10, 20 empresas, mas você não sabe o papel que cada uma desempenha dentro da sua carteira. Qual é a empresa que você tem de risco, que potencialmente pode se multiplicar por 10, por 5, por 7 vezes o valor de mercado? Quais são as empresas que você tem como uma segurança, como a muralha ali do seu castelo? Uma carteira de investimento, a gente pode fazer uma analogia como se fosse um time de futebol. Tem os atacantes, aquelas ações que podem multiplicar por várias vezes e tem um risco maior, criptomoedas, ações de small caps ou micro caps. A gente tem ali a área do meio campo, ativos que não tem tanta volatilidade. Tem a zaga, que vão ser empresas ainda maiores, líderes de mercado, com boas margens, empresas que distribuem dividendos. Ainda dentro da zaga a gente vai ter ali alguns fundos imobiliários. Então a lógica é que, em qualquer coisa, num time de vôlei, num tabuleiro de xadrez, cada peça tem uma função, cada jogador tem uma função. Do mesmo jeito a sua carteira, cada ativo vai ter uma função, cada classe vai ter um papel. A classe dos fundos imobiliários tem um papel, a classe das blue chips tem outro papel, as ações small caps têm um outro papel, os criptomoedas, outro papel, ouro, prata, commodities, outro papel. Então você tem que entender o racional
por trás da sua carteira. O que acontece e que ajuda com que muitas pessoas não entendam o racional na sua carteira é que boa parte das pessoas segue a manada, né? Vê que vários influenciadores, eu mesmo já até mostrei algumas ações da minha carteira para vocês, mas vocês pegam um pouquinho daqui, pegam outro pouquinho dali, tua carteira vira uma cortina de retalhos, assim, uma coisa absurda, um Frankenstein, ninguém consegue entender aquilo. Você pega uma pincelada de cada estratégia. Você vai ali no Thiago Nigro, compra uma ação lá que ele tem na carteira, aí depois compra uma ação do Fábio Roder, compra uma ação do Bruno Perini, vai comprando uma ação de cada influenciador que tem aí pela internet, de cada pessoa que fala de investimentos, compra uma ação de cada casa de análise, toda semana sai lá as ações da semana, segundo tal corretora. Aí você vai lá correndo, abre o home broker, vou comprar isso aqui. E aí tua carteira vira uma bagunça. Você não tem zaga, meio campo, ataque, goleiro, reserva. Você não tem nada. Você tem um bocado de ativo que nem você sabe o que está fazendo dentro da carteira. Não entende nada. Vira uma bagunça. Aí às vezes está muito concentrado num setor. Não tem nada de outro setor. Então você precisa montar a sua carteira. Senão vocês estão lascados, velho. Vocês vão ficar perdidos. Às vezes vai cair uma ação lá 20% e você não vai saber qual é o papel dela na carteira. Você não vai saber o percentual para colocar ali, e aí às vezes você perde muito capital, coloca muito capital numa empresa que tinha que ter pouco, compra uma empresa boa, cabulosa, mas não bota capital suficiente lá dentro porque você não entende o business. Isso são erros comuns que boa parte dos investidores comete. Eu ainda cometo erros também. Gente, todo mundo vai cometer erros no mercado acionário. Sua carteira vai ter ativos que vão ficar no negativo. Você pode errar em empresas, tudo bem. O que você não pode é ter uma carteira assim, cheia de pedaços e que não monta nada, entendeu? Quando a gente vê um mosaico montado, uma pessoa que vai lá, recorta várias coisas e monta uma figura, quando você afasta, você consegue ver que aquilo ali tem forma. O negócio é quando você vai catando um pedaço do mosaico de cada um, joga tudo dentro de uma caixa, bagunça assim, sorteia alguns e bota lá, velho, isso não vai dar em nada, isso não vai dar em nada. Sua carteira vai ficar uma bagunça, você não vai entender nada, nem você vai saber onde está o seu dinheiro, não vai entender quais são os riscos, não vai saber se subir o minério de ferro, o que vai acontecer na sua carteira, e o petróleo, se cair, o que vai acontecer na sua carteira, você não vai entender nada. Então você não pode pegar a estratégia de gente da internet, velho. A gente está aqui, produtor de conteúdo, para ajudar vocês no racional. Vocês precisam estudar um pouquinho, saca? Fazer a carteira de vocês diante do seu perfil. E aí eu trago o quinto erro, que é não saber qual é o seu perfil. Não saber quanto que você tem que estar alocado em cada coisa. Se você é um investidor conservador, se você não consegue imaginar o seu patrimônio oscilando 30%, 40%, 50%, não invista 100% em renda variável. Porque se isso acontecer, é capaz que você venda tudo lá no fundo, que você venda tudo no crash, como aconteceu em 2020. E as pessoas que já eram mais cabeças no mercado, que já tinham mais conhecimento, estavam comprando naquela queda absurda. Então, se você é um cara conservador, velho, vá lá para sua renda fixa, invista em imóveis. E se for ter empresas, tem empresas boas, pagadoras de dividendos. Se você é um cara mais arrojado, beleza, tu pode ter lá tua cripto, tuas small caps, uma boa porcentagem do patrimônio em ações, mas também não se desespere em ver o seu patrimônio oscilar, entendeu? Você tem que entender o seu perfil. E não entender o perfil é o que acaba fazendo com que investidores surtem assim, né? Simplesmente percam o racional. Comecem a tomar decisões fora do racional porque eles não sabem o seu perfil, eles não sabem como eles vão se portar. Então, você tem que conhecer a sua carteira e se conhecer. Você tem que saber o que você pensa sobre cada coisa. Sua opinião não vai mudar daqui a um mês se a ação cair 10, 15%, entendeu? O que você acha? Qual é a sua tese? Você tem que ter isso respondido para cada ativo da sua carteira. Tem que entender a sua carteira e como é o seu perfil. O erro bônus que eu vou trazer aqui é o FOMO, que é o Fear of Missing Out. Em português, isso seria o medo de ficar de fora. Então, porque você vê uma ação subindo, você quer comprar. Aí você vê lá, VEG, meu Deus, VEG tá subindo, vou comprar. Ah, meu Deus, Itaú tá subindo, vou comprar. Vale tá subindo, vou comprar. Gente, vocês não podem comprar um ativo só porque ele está subindo, entendeu? Isso é um medo de ficar de fora. O medo de ficar de fora da alta. Por exemplo, Bitcoin. Bitcoin bateu lá 60 mil e quem comprou nos 60 mil só porque estava subindo, agora provavelmente não sabe o que fazer. Porque comprou sem uma tese.
comprou porque estava subindo demais. E isso nunca pode ser motivo para você comprar um ativo. Você nunca vai comprar uma empresa, comprar um fundo imobiliário porque ele está subindo demais. Você tem que entender a tese. Como diria Howard Marks, os preços das ações caem porque estavam altos demais. E os preços das ações sobem porque estavam baratos demais. O ciclo de mercado nas ações só acontece por conta dessa dinâmica de preço, porque sobe fora da curva e acaba caindo fora da curva. Então os investidores começam a comprar porque está barato demais e começam a vender porque está caro demais. Se você for um investidor que compra porque subiu, você só vai comprar de quem está vendendo porque já está caro demais. E aí você pode fazer o contrário do que todo investidor quer fazer. Você pode comprar na alta, se desesperar e vender na baixa. E aí você nunca vai ganhar dinheiro mesmo com ações. Estude cada dia mais se você quer investir. Ou então invista através de fundos, invista através de ETFs. Lembrando que nada disso é uma recomendação explícita de investimento. Mas se você não quer entender sobre investimentos, não invista ativamente. Vai economizar dor de cabeça e com certeza vai economizar o seu dinheiro também. Deixe seu like aqui se você gostou desse vídeo. Se inscreva aqui no canal também, ative as notificações. Deixe um comentário aqui embaixo. A gente vai conversando aqui e eu posso até trazer outros vídeos que vocês derem sugestões também. É isso, um forte abraço e até o próximo vídeo.